Reconhece essa voz? Essa voz estava cantando, não? Não. Hã? Galera do jiu-jitsu é do samba, do rap também? Eles cantam? Não muito. Não muito. Mário Reis, e a galera do Mário Reis que tá cantando essa música, Juliana. Eles são desse rolê aí, o pessoal, os gaúchos ou não? Não sei de formar, Pitira. Dos gaúchos, não sei de formar muito bem, não. Ó, eu sei que nesse programa do Avesso só passa faixa preta, né, Vitor Búrigo? Faixa branca vai em outro programa. O que tu acha? Olha, eu acho que é correto, corretíssimo. Aliás, eu não tenho nenhuma faixa, mas tudo bem. Mas a gente ainda dá tempo, eu acho, né? Não dá? Dá tempo, sabe por quê, Vitor? Porque todo faixa preta já foi faixa branca, né, Ju? É verdade, mas a gente não lembra muito bem. Não lembra muito bem? Programa do Avesso no ar. Muito boa tarde, audiência. Boa tarde, Vitor Búrigo. Nunca rolou num tatame, Vivi? Tô pensando aqui. Boa tarde. Tô pensando... Não, acho que... Karatê quando era criança. Apesar de que eu tenho uma orelha meio amassada, e aí a galera às vezes fala que é de jiu-jitsu, mas nunca fiz. É dobradinha a orelha mesmo, né? É, uma delas agora, não sei, acho que é essa. Não sei. Tá bom, deixa eu ver a tua, Ju. A minha não. A tua orelha é estouradinha ou não? Não, é bem tranquila, certinha. Isso é o mito do jiu-jitsu? Então, dizem que quem tem a orelha certinha é porque sabe o que tá fazendo, né? Sabe o que tá fazendo? Deixa eu das gírias. Olha só, a nossa entrevistada hoje foi... Tu é a primeira faixa preta da nossa região de jiu-jitsu, Juliana? Isso, sou a primeira faixa preta da região. Juliana Silva, bem-vinda ao programa do Avesso. Obrigada, tudo bom, Ju? Pete, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Por que tu decide lutar jiu-jitsu? Era quando menina? Era sonho de menina? Alguém foi por acaso? Vamos começar a tua história do começo. Tá. Então, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 13 anos. Eu comecei a treinar, na verdade, por conta de um convite de um amigo meu. E o meu professor, na época, que era em Araranguá, ele estava abrindo uma turma feminina. Então, ele me convidou para fazer uma aula experimental e eu acabei indo. E na primeira aula já me apaixonei. Com 13 anos. Uma guria? Um bebê, né? Bebezinho. Então, eu já me apaixonei na primeira aula e tô treinando aí até hoje, fazem 17 anos. Por que tu se apaixonou pelo jiu-jitsu, Ju? O jiu-jitsu a gente brinca, a gente tem uma brincadeira que a gente sempre fala, ou tu ama ou tu odeia, né? É um esporte que ou tu vai gostar já de cara, ou tu vai odiar de cara, porque é um esporte muito cansativo, ele te puxa muito, né? Na resistência física, então... E tu apanha muito, né? Principalmente quando começa, né? Então, quem não sabe lidar com isso é complicado. Eu gostei pelo fato de ser uma defesa pessoal, né? Por ser menina e por ser pela defesa pessoal, autodefesa, autocontrole. Então, eu gostei basicamente por isso, para aprender a me defender. E com o tempo, eu acabei querendo... partir pro lado das competições, né? Então, a parte competitiva é muito bacana, assim, do jiu-jitsu. Então, eu continuo até hoje. E quando a gente fala em competição, tu começa a treinar o esporte há 17 anos. Muita coisa mudou, né, Ju, de lá pra cá. Muita. Hoje em dia, tu faz o quê? Pra chegar numa final, tem mais de uma luta? Antigamente era muito mais fácil. Mais fácil tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tinham menos mulheres disputando. Sim, bem menos. O meu tempo... que eu comecei a competir, eu fui em vários campeonatos que não tinham lutas, assim, que eu me inscrevia no campeonato, chegava na hora ganhava? E não tinha luta. Aí WO? Campeã, Mas... Aí não tem graça, né? Sim, não tem graça. Mas, assim, daí o que acontecia quando chegava nesses campeonatos que acabava... Porque eu era novinha, eu comecei a competir com 14 anos, então eu chegava nos campeonatos, não tinha luta pra mim, que seria juvenil. Aí o meu professor ia lá, falava com a organização para casar as lutas, né? Então, eu lutava na adulto. Já com 14, eu lutava com as mulheres mais velhas. Então, foi assim o meu desenvolvimento nos campeonatos. Sempre que eu podia competir, eu tinha que estar me inscrevendo ou numa categoria diferente, ou numa faixa diferente, para poder lutar, né? Para ter luta. E o fato de lutar com essas pessoas... No seu caso, tipo, lá, nova, com 14 anos, e lutar com as pessoas mais velhas, você acha que isso pode ter ajudado ainda mais na sua desenvoltura no jiu-jitsu? Deixou a tua casquinha mais grossa, sim, Ju? Com certeza, né? Todo campeonato até hoje é uma experiência, né? É um aprendizado muito grande. Então, quando tu é criança, eu era criança, né? 14 anos, tu é uma criança. Tu tá lutando com mulheres mais velhas, tu acaba aprendendo, né? Tu ganha mais experiência, né, com essas lutas, né?
Mas era bem bacana, assim, eu tinha 14 anos, mas era bem casca grossa, caía pra dentro. Bem casca grossa, Ju? Era bem legal. Mas quando a gente fala do jiu-jitsu, existem os atletas, existe a galera que treina, que faz por hobby, que faz por saúde, sim, enfim, e existem os competidores. Sim. Tu sempre quis competir? Sempre quis competir. Mas isso vai muito do teu professor. Se ele te incentiva, se ele te Um incentivo do teu professor. Então, meu professor na época Quem foi o teu padrinho no jiu-jitsu? O Marcos Juste, de Araranguá, né? Então, eu treinava lá com ele. Ele sempre foi muito competidor e ele me incentivava muito a competir. Então, eu sempre pendi para esse lado, assim. Os meus treinos sempre foram voltados para a competição, por conta disso. Então, como ele incentivava muito, a gente tinha uma equipe de competição, né? Tinha os que competiam. Então, o treino daqueles que competiam era mais forte. Hoje, eu treino aqui em Criciúma, com o Richard Ávila, o Curió. Ele também é muito competidor. Então, tem toda uma equipe de competição, né? E que a gente vai também, busca e vai lutar, né? Os campeonatos. E o Curió, ele tem muito sangue no olho, né? Ele atiça muito, né? Eu acho que ele joga vocês, competidores, para ganhar. Exatamente. Pra ir pra cima mesmo. Ali é para ganhar. É muito legal, assim. Quando não ganha, o que acontece? Luto de 7 dias. 7 dias, assim, terror. 7 dias de luto. A gente... Depois da luta, luto. Depois da luta tem o luto, mas... É muito legal, né? O campeonato, por mais que tu não... Na verdade, o campeonato tu nunca perde, né? A pessoa nunca vai perder, tu sempre vai ganhar. Mesmo que tu não ganhe a luta, tu ganha experiência, né? Tu faz novas amizades. Antigamente tinha muito esse negócio de rixa, né? Tu ia lutar um campeonato, vou lutar com a menina, vou... Não que não tenha hoje em dia, né? Tipo, vou lutar com ela, eu quero, né? Sei lá... quebrar ela. Quer ganhar, né? E quer ganhar, sempre quer ganhar. A gente sempre quer ganhar. Ainda mais o atleta, ele é muito competidor. E essa sina do atleta, às vezes, o torna até um pouco egoísta, né, Ju? Exato. É foco. Ninguém entra no campeonato para perder, né? Ninguém gosta de perder, ninguém gosta. Mas é bacana que a briga é ali dentro do tatame, né? Saiu do tatame, tu já faz amizades. Hoje com o Instagram é muito fácil, né? Dá para ser amiga da tua maior rival? Dá. Super. Tranquilidade, Juliana. Tranquilidade. Dá para ser sim. Até eu tenho um exemplo meu agora, os últimos 2 campeonatos que eu fui, eu acabei perdendo para a mesma menina, numa semifinal. Que ódio. E na quarta de final para a mesma menina, e a gente conversa no Instagram. O Instagram traz muito essa facilidade, né, de ter contato com as pessoas. Então, a gente se adicionou no Instagram, ela conversa, ela manda mensagem, eu mando mensagem para ela, tá tudo certo. Só que dentro do tatame a gente quer se matar, né? Qual é a diferença da luta feminina para a luta masculina? Quando tu fala que tu é uma faixa preta, tu entra no tatame com vantagem perante uma galera que tá começando, tô falando homens. Homens, né? Então a Ju é o quê? É autoridade no tatame. Sim. Existe esse respeito da graduação de faixa? Explica para quem não entende um pouco desse universo. Não, existe muito, né? Hoje eu sou faixa preta, eu entro no tatame, os menos graduados... a rainha do tatame. E os faixa preta? E os homens iguais, né? Todo mundo se respeita, né, Pete? Não tem... No tatame é muito bacana. Ali todo mundo é igual. A gente sempre brinca falando que todo mundo é igual. Então, a única coisa que diferencia dentro do tatame é a cor da faixa. Entendeu? Quem é menos... É uma hierarquia, né? Quem é menos graduado vai respeitando os mais graduados. Óbvio que quem quer ter respeito tem que respeitar também. A gente também respeita, né? Os menos graduados, de uma certa forma. Mas eles respeitam mais, assim, a gente brinca às vezes, o faixa azul, vai lá pegar uma água para mim, mas tipo um estagiário, né? Tipo um estagiário na empresa, vai, olha a cara da Paula. A Paula já nos olhou de cara virada, a Paula traz uma água pra gente, a propósito, mentira, ela já trouxe. Mas é mais ou menos isso, mas é uma hierarquia, né, dentro do tatame, né? E antigamente era pior. Era pior? Hoje em dia todo mundo se respeita, hoje todo mundo se respeita. Eu digo em relação aos menos graduados, né? Antigamente, o nosso menos graduado, faixa branca, não podia nem falar. Não podia nem dar a opinião dele. E a gente vê muitos casos de superação, não só no jiu-jitsu, mas em vários esportes, mas vamos focar no jiu-jitsu, já que é a nossa pauta de hoje aqui no programa. Por exemplo, do gordinho que chegou acanhado na academia e de repente se transformou, virou um monstro sarado, né? Com muita disciplina, foco, enfim. Muito. Isso é muito legal, né? Muito esse legal. resultado, né? Isso é legal, tanto nessa questão autoestima, né, da autoestima dos gordinhos, vamos dizer assim, que entram, às vezes, muitas vezes eles entram no jiu-jitsu para perder peso, né?
por causa da estética e acaba se apaixonando pelo jiu-jitsu, acaba competindo, ou nem competindo, mas cria um hobby e começa a cuidar mais da saúde. E às vezes eles são envergonhados porque não tem aquela autoconfiança e acabam ganhando essa autoconfiança com o jiu-jitsu, é muito bacana. Mas além disso, tem as crianças também, que é muito legal de ver o desenvolvimento delas, né? Porque tem crianças que... As crianças normalmente são tímidas, assim, são mais tímidas, são mais acanhadas, estão num ambiente que elas não conhecem. E conforme vai passando o tempo, assim, com o jiu-jitsu, tu vê que elas vão ficando mais... com mais autoconfiança, assim, mais disciplina, e é muito bacana. Eu acho a disciplina do jiu-jitsu muito bonita, e vendo as aulas infantis, é muito legal, porque lá não tem bagunça, né? Não, a bagunça em casa com o pai, na hora do professor ali, eles vão ter que andar na linha. Sim, e tem hora, na verdade, né? Eu dava aula para criança lá em Araranguá. Quantos anos? Com quantos anos eu dei? Não, as crianças. De 7 até 15 anos. Com 7 eles já têm uma atenção, Já. Eu pegava dos 6 aos 7. Tem academias que pegam a partir dos 3 anos já. Mas é uma coisa mais recreação, mais brincadeiras, assim. Mas a partir dos 7 eles já têm mais uma noçãozinha. Uma noção das coisas, mais foco, vamos dizer assim, né? Para eles prestar atenção e aprender a fazer as posições. Mas eu tinha um aluno lá que eu sempre comento dele, porque ele era muito tímido e eu achei que ele fosse treinar e não fosse... Render. Não fosse pra frente, sim. Porque eu falava com ele não me olhava nem nos olhos, assim. Ele baixava a cabeça e respondia fazendo sinal com a cabeça, né? E ele treina até hoje. Até hoje ele tá... Não, já passou de mim, né? Tá, digo, de altura, estatura, né? Hoje ele é faixa azul. Mas ele treina desde os 10 anos, então hoje tá com 17, 18, então é muito legal, assim, ver a evolução. Hoje eu chego nele e ele conversa de igual comigo, olha pra mim, ele tu conversa. Tu pegou no colo, literalmente, bem aquele papo de tia, assim. E eu achava que não ia ir pra frente, e ele continua, e ele adora, ele compete, e ele tá treinando ainda, é bem bacana. E tem diferença do treino pra quem vai competir, do que quem vai lá pra, sei lá, pra praticar um esporte, só, mas não tem essa intenção de competir, enfim, mas tem uma diferença quando a gente tem um campeonato daqui uma semana, então sim. Deve ser outro ritmo também, né, para quem vai competir. Quem vai competir é um treino totalmente diferente, é totalmente voltado, né, para competição. É um treino mais forte, um treino mais puxado, assim, em relação à resistência física. E para quem vai pro hobby, por exemplo, vou treinar pro hobby. A gente fala, as lutas que a gente faz dentro da academia, a gente fala que é rola, né? A gente vai rolar, por exemplo. Quem vai mais pro hobby faz 3 rolas e vai pra casa. 3 lutinhas ali vai pra casa. Quem compete faz 10, entendeu? Fica treinando. A gente às vezes vai pra academia às 9 da manhã, faz treino das 9 às 11 e depois do meio-dia às 2 da tarde. Então... Por exemplo, hoje, Vitor Burigo, você já treinou? Não. Nada? Não fez nada hoje de manhã? Não mesmo. Treinou o sono. Ainda bem que hoje não é televisão, né? Que hoje é rádio, mas hoje tu já treinou? Hoje eu já treinei o horário das 9 às 11 da manhã. 9 às 11, 2 horinhas é um treino bom? Treino bom, um treino bem puxado. Sempre de kimono? Às vezes a gente treina sem kimono também. Criciúma 40 graus, sensação térmica de 50. Ave Maria. Kimono. A gente treina de kimono, mais de kimono do que sem peito, kimono. Ju. Ou tem horas que dá vontade de dizer tchau pra vocês, eu vou pra piscina. Na verdade é costume, né? A gente já tá acostumado e, claro, é abafante, assim, né? É calor, mas eu ainda prefiro treinar no calor do que no inverno, no frio. Não pode ter ar-condicionado em academia de jiu-jitsu? Não é que não possa, né? Tipo crossfit, assim? Não é que não possa, Pete, mas quando a gente vai lutar... Normalmente os campeonatos que a gente luta é no Rio de Janeiro. Entendeu? Então a sensação lá o ar que dá conta, né? Já se acostumando, né, com o Rio. É ginásio, então a gente vai lutar um campeonato. Tinha uma pessoa, a gente treinar no ar-condicionado, no fresquinho toda a vida e chegar num campeonato no Rio de Janeiro, a gente na hora da decisão. Não dá 2 minutos, né? Não aguenta. Não aguenta, então é bom treinar. A gente não liga nem os ventiladores. Quem liga, a gente fica bravo. Tá, e dá pra perder peso, Ju? Muito. Tem muita mulher que entra no jiu-jitsu pra queima calórica. Pra queima calórica. Funciona? Muito. Jiu-jitsu queima muita caloria. Muito. Define o corpo? Define. Ajuda a definir e emagrece muito. É ótimo, assim, fora a tua defesa, né? Autodefesa, né? Ficar mais confiante até pra andar na rua. Tu já precisou usar essa autodefesa na vida fora do tatame? Nunca precisei. Nada? Nenhuma gracinha? Nunca tentativa de um assalto, sei lá? Nada? Nada. Benção, Nunca precisei, graças a Deus, não precisei usar.
E eu moro em Araranguá também, é uma cidade bem tranquila, né? Então, nunca precisei usar. O jiu-jitsu é forte em Araranguá? Tem bastante gente treinando? Tem 3 academias de jiu-jitsu. Tem uma galerinha que treina lá. Só que mais voltado para hobby, assim, não são tão competidores. Não são competidores. Criciúma tem bastante. Criciúma tem. Vamos pro intervalo, Vitor Búrigo? Na sequência a gente volta. Enquanto isso, dá um rola com a Ju. Ela vai te acordar aqui do programa do Avesso. A gente vai, mas já volta com ela. Juliana Silva, faixa preta, hoje aqui com a gente. Fiuí! Alô, galera, nós somos o Bloco do Fiuí e o programa do Avesso volta já. É nóis! Programa do Avesso de volta. Hoje é quinta-feira ensolarada, bom para dar um treino com ela, que é faixa preta de jiu-jitsu, Juliana Silva. O Ju, além do jiu-jitsu, tu treinou já outras artes marciais? Eu conciliava o jiu-jitsu, treinar com boxe e muay thai também. As pessoas confundem muito, Ju. Confundem, eles acham que jiu-jitsu vale chute, soco, como se fosse um muay thai, assim. Daí a gente tem que explicar que o jiu-jitsu é como judô. Daí tu fala do judô, as pessoas já entendem mais por conta das Olimpíadas, né? Quando que o jiu-jitsu vai ser um esporte olímpico? Pete, isso é uma incógnita. Tá na hora, né? Eu acho que vai. Eu acho. O Brasil é tão referência no esporte, Sim, né? muito, Fora daqui. Sim, mas não sei te dizer. O assim, skate e o surf já foram. Já né? foram, quem sabe, né? Daqui, na próxima, quem sabe, né? E aí a gente tá tudo conectado aqui, né, Vitor? Na segunda-feira a gente entrevistou a Juliana Silveira. Isso. Hoje é a Juliana Silva. Ontem a gente entrevistou a Pri Tavares, que começou aí brincando na estética e coloca cílios. A Juliana Silva, hoje a nossa entrevistada, também foi para essa área. Também foi. Além do jiu-jitsu, tu também migrou para um outro departamento, digamos assim, Ju? Migrei. Agora, durante a pandemia? Durante a pandemia. Quando começou a pandemia ali, eu decidi que eu queria dar uma reviravolta, assim, queria me... Reinventar. Me reinventar, Eu sempre gostei muito de estética, assim, mas não sabia o que eu queria fazer. Então, eu comecei a pesquisar. Pesquisei sobre sobrancelha, massagens, e começou a aparecer muito para mim sobre a extensão de cílios, cursos sobre extensão de cílios na internet ali, né? Então, eu comecei a olhar muito vídeo no YouTube e achei que fosse me identificar com a profissão. Aí fui fazer um curso e eu adoro, me apaixonei assim também. E tem relação os cílios com tatame ou uma coisa que tem nada a ver com... Dá pra ficar com os cílios intactos lutando? Não dá, Pete. Não, tu não pode ser a tua modelo, o teu negócio. Eu não posso, infelizmente. As minhas clientes até comentam, tu não usa cílios, né? As que não me conhecem, não sabem que eu treino. Eu digo, então, eu tenho que explicar toda a situação, que eu treino jiu-jitsu, normalmente eu até uso a extensão de cílios, mas quando a gente está assim perto de competições, eu não uso, porque não adianta, os treinos são mais pesados, mais fortes, né? Então, como a gente vem aí desde setembro, uma competição atrás da outra, eu tô sem cílios. Sem cílios? Literalmente, sem cílios. Mas as minhas clientes estão todas ciliudas. São todas ciliudas. São todas muito plenas, maravilhosas. Muito ciliudas. A Pete estava falando aí das Olimpíadas, e aí, então, no jiu-jitsu, qual é o maior campeonato que tem? Porque se a gente parar para pensar aqui no esporte, claro, cada esporte tem o seu campeonato, os seus mundiais, estaduais, essas coisas todas, né? Mas aí tem a Olimpíada, que é essa grande concentração de todos os esportes, esse grande evento, né? Uhum. No jiu-jitsu, qual é o maior evento de competição que tem no mundo? Tem um campeonato mundial, tipo Copa do Mundo, assim? Tem um campeonato mundial, que é feito pela IBJJF, né, CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é feito na Califórnia, esse campeonato. É o maior campeonato que existe, assim, dentro do jiu-jitsu, né? A Califórnia é o berço do jiu-jitsu no mundo? Não, o campeonato mundial é lá, né? Então, todo mundo... Tem muito brasileiro que sai daqui para dar aula lá, né, Ju? Imagina, muitos que saem daqui para dar aula fora, né? É porque o lutador, o atleta, o jiu-jiteiro, vamos dizer assim, brasileiro, ele é referência, né? O Brasil é referência no jiu-jitsu, né? Os melhores estão no Brasil. Então, quando sai daqui para ir para os Estados Unidos, para fora, eles são bem tratados, vamos dizer assim, né? Eles representam muito bem, assim. Então,
tem muita gente que tem academia lá, que sai daqui, que vai morar lá e que abre academia. E Tu nunca pensou em morar fora do Brasil? pensava lá no início, assim, lá, né, quando eu era mais jovem, assim. Depois a vida foi tomando outro rumo. Tu tá há quantos anos? 30. Ela pensou É. em 30. Porque eu fiz 30 semana passada. Daí, Tipo eu hoje, tô meio... eu tô no 29 ainda. Mas tem, 30. mas tem idade no jiu-jitsu, Ju, como, por exemplo, o futebol? O atleta com tantos anos já pode pendurar as chuteiras. Tem isso no jiu-jitsu com kimono? Na verdade, assim, Pete, qualquer esporte, para ser um atleta mesmo profissional, é por tempo determinado, assim, né? Por pouco tempo. É a saúde, Só né? que não é tipo futebol, porque o futebol, o atleta do futebol, ele tem que aparecer, vamos dizer assim, muito cedo, né? Com 13, 15, 16 anos, eles já têm que estar... Muito novinho, né? eles são bem jovens, eles já têm que estar lá num time grande, e eles já têm que estar aparecendo. No jiu-jitsu, não, é com mais idade, assim, né? Até porque tu não pega a faixa preta com 15, 16 anos, e tu vira profissional depois de pegar a faixa preta, né? Até a Quantos faixa anos, preta... Ju, pra pegar a faixa preta? Não existe regra? Não Depende existe da regra. dedicação? Não existe regra, na verdade. Eu levei 9 anos. Isso é muito ou isso é pouco, comparado aos É outros? normal. É normal. A média é isso, até 10 anos, assim, mas tem gente que pega em 6. 6? Quais são todas as cores até chegar da... Adulto é azul, branca, azul, roxa, marrom e preta. E aí Daí- no judô e no karatê tem daí tem- amarela, vermelha, no jiu-jitsu né, até laranja. no jiu-jitsu até tem amarela, mas daí são os infantis, né? Daí é branca, cinza, amarela, laranja, verde, para depois passar para azul, roxo, marrom. E cada faixa tem os seus graus. Cada faixa tem Quantos? seus graus. Da branca até a marrom, 4 graus. Daí da preta, daí tu ganha um grau a cada 3 anos até o terceiro. O que é um grau? O que seria um grau? Explica para o Vitor o que é um grau. Um grau. O grau vamos dizer, que é o tempo que tu tá na faixa ali, né? Todo ano tem graduação na academia, né? 2 vezes no ano. No meio do ano e final do ano tem graduação. Então, o grau é Uma fase, assim, numa faculdade, a primeira fase? Uma fase técnica, vamos dizer assim. Tá. Ele tá bem, tecnicamente ele tá bem, vou dar 1 grau, ou 2 Entendi. graus, ou vou trocar de faixa, ele já tá com, né, ele já tem nível para uma faixa azul, para uma faixa roxa, uma faixa marrom. Vou E quem trocar de faixa. decide essa troca é um professor? É o professor. Entendi. Todo professor é mestre, Ju? Olha só que conexão. Eu ia perguntar. Sincronizado. Não, porque mestre, tu depois que tu pega a faixa preta, né? E a gente tem, antes disso, tem os outros professores, de marrom, de roxa. Posso ser Que professor? são instrutor, e né, com na outra verdade. faixa. Isso. E é um instrutor Do daí. instrutor. E que Você é mestre, então? Pois é, Eu sou mestra. tu dá aula. Mestra. Sou mestre. Não dou. Esses dias tu deu um seminário. Deu um seminário, Para mulheres daí. só para mulheres, lá no Sombrio. Mas foi bem bacana, teve 12 meninas compareceram e foi bem legal. A troca é legal, né? Porque elas não vejam muitas meninas graduadas, então quando elas vejam, elas ficam bem impressionadas. Assim. Mas essas Então, meninas é uma- que participaram do seminário, elas já treinam? Ou foram só pro seminário primeira vez? Não, elas já treinam. O seminário, normalmente, quem vai é quem já tá treinando, né? Porque vai ali para aprender as técnicas, conversar, daí troca umas ideias, é bem bacana, assim. E o jiu-jitsu, porque eu até tava falando com uns amigos esses dias, porque eu acompanhei as Olimpíadas, eu nem sou do esporte, né? Eu já, assim, fazia no colégio, porque tinha que fazer. Quero obrigado. Quero obrigado. Educação física. O diabo tentava fazer, como é que é a autorização dos pais para não fazer, sabe? Mas, não, enfim, Sim, não sim. dava sempre, né? Mas eu adoro acompanhar a Copa do Mundo, Olimpíadas, essas coisas, quando a gente se reúne para ver. E aí acompanhei muito esse ano as Olimpíadas e acompanhei muito o vôlei, por exemplo, foi um esporte que eu adorei, assim. Então, só que a gente vê que no Brasil é essa paixão pelo futebol, claro que nas Olimpíadas todo mundo torce para tudo. Mas como é que é o jiu-jitsu no Brasil? Como é que você vê, assim, do público mesmo, das pessoas? Tem essa apreciação, tem esse carinho como tem pelo futebol, por outros esportes? Então, que o futebol é um esporte que a gente sempre comenta em casa, que o futebol é um esporte mundial, né? Tu aprende, tu nasce, né, vendo o futebol, né? E o jiu-jitsu não é dessa forma, né?
muitos não têm contato com o jiu-jitsu, né? Tipo, hoje o jiu-jitsu já está mais visto assim. Antigamente, não. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 14 anos, eu nem sabia o que era, como que fazia, o que era jiu-jitsu. Eu fui para conhecer. E eu já sabia o que era futebol, porque eu já acompanhava e tem na escola. Então, tipo assim, jiu-jitsu não tem nas escolas para as crianças aprenderem. Deveria ter, porque, né, uma defesa pessoal. Algumas escolas já estão trazendo jiu-jitsu para dentro, né, fazendo como aula extra, assim. Mas ainda não são todas. E o futebol tem, né? Então, tu começa a jogar futebol na escola, tu tá no jardim de infância. Então, duas Havaianas velhas, tu faz uma travinha, né? Uma bolinha, sim, é fácil. Toda quarta-feira, se tu parar na frente da televisão, tem jogo de futebol. Jiu-jitsu não. Não sei pra quê, mas enfim, tô brincando. Mas tem muito projeto social envolvendo jiu-jitsu, né? Nos bairros. Sim, não, hoje em dia o jiu-jitsu tá bem pra frente, assim, né? Nossa, perto do que era antigamente. Antigamente falava em jiu-jitsu, nossa, coisa de pitbull. Tu vai fazer jiu-jitsu, tu é agressivo, é porque tu quer bater em alguém, tu vai brigar, tu vai sair pra brigar. Tinha esse preconceito, né? Forte mesmo. Tinha. Esses pit boys que brigavam em balada, enfim, isso é coisa do passado, Juliana? Ou ainda tem essa galera que queima o esporte? Não, é mais do passado, não. Hoje em dia já tá bem tranquilo, assim, em relação a isso. Porque, por exemplo, polícia, segurança, eles têm jiu-jitsu no treinamento deles? Sim. Eles precisam ter os golpes que fala? Manobras, enfim? Aprender a imobilizar, né? Muitos policiais treinam, né? Continuam treinando, né? Porque o trabalho dele exige, né? Quem trabalha na segurança pública tem que saber, pelo menos, imobilizar alguém, né? Aprender a se defender também. Então, muitos treinam. Continuam treinando. Treina na escola do quartel mesmo, assim, é mais fraquinho, né? É mais para defesa pessoal mesmo. Então, eles pegam, esses policiais acabam indo para as academias treinar, né? Recentemente, teve uma procura maior por essa questão do jiu-jitsu para defesa pessoal, tipo, de mulheres, que eu lembro que eu ouvi uma vez a minha prima, que trabalha com gênero, enfim, elas ganharam, acho que uma aula de alguém de defesa pessoal. Não sei se era jiu-jitsu, mas era algum treinamento de defesa pessoal para as mulheres, enfim, né, por conta de todas as coisas que acontecem e tal. Você viu que isso tem aumentado, essa procura das mulheres, primeiro para ser uma coisa de defesa e depois realmente para virar um esporte e competir? Porque você mesma foi assim, não foi? Você foi para uma questão mais de defesa mesmo, né? Sim, elas procuram muito, aumentou bastante, sim, a procura pela questão de defesa pessoal e para estética também, né? Porque a gente sempre une o útil ao agradável. Então, né? Obrigada! Já que eu vou ficar magra e vou aprender a me defender, né? Então, vamos fazer. Mas não é só no jiu-jitsu, né? Essa procura, né? É também no Muay Thai, no boxe. Elas estão procurando mais lutas, né? Em si, assim, para aprender a se defender. Então, tem, sim, tido uma procura. E é importante, eu acho, né? Porque isso eu acho que deveria fazer para se preparar, uma coisa meio que o Bill, capaz de um treinamento. Uma coisa meio que o Bill, não, muito obrigada, eu deixo para a Ju. Ju, eu vi uma entrevista da Kira Gracie, onde ela dizia o seguinte, que ela sempre cresceu, né? Ela nasceu no meio de muitos homens, enfim. Sim. Então, ela disse que quando ela viajava, ela mostrava o passaporte dela, e aí a galera via o sobrenome dela e dizia, nossa, tu é da família Gracie, que legal, quem é o teu pai? Falavam assim pra ela, ela dizia assim, não, na verdade, a minha mãe, que é Gracie. E aí todo mundo, tá. Então ela sempre falou, tipo assim, sempre existiu um machismo em torno disso, e ela dizia assim, por que as pessoas não querem saber quem é minha mãe? E aí ela falou, pois eu vou ser campeã mundial, para um dia eu falar pros meus filhos, a tua mãe que é Gracie e que é campeã. Esse preconceito, ele ainda existe nesse universo? Que é considerado tão masculino, vai. Que na verdade, se tu entrar dentro de uma academia de jiu-jitsu, 95% do público é homem, né? E o outro 5% é mulher, então... Muita mulher, tu acha que deixa de entrar com receio? Sim. Tem mulheres que procuram até fazer uma aula particular com uma outra professora mulher, para não ter esse contato, né? Não é nem só questão é por elas não conhecerem o ambiente, né? Porque se tu entrar dentro de um tatame e tu começar a treinar, tu vai ver que é um ambiente de respeito, um ambiente familiar. Então,
É mais por não conhecer mesmo. Então, elas às vezes optam por fazer uma aula particular com uma outra mulher, ou pegar uma turma feminina, né? Às vezes, tem um amigo meu que dá aula lá no Sombrio, que tem a academia dele, e ele disse que quando chega uma menina para treinar, ele senta, ele conversa e explica. A gente não tem a aula feminina, a aula mista, mas qual a tua preferência? Tu pode, né? Tu queres treinar com homem, tu quer treinar só com mulher no começo? Então, daí ele sempre divide. Ele diz que a aula inteira é junto ali com os meninos, mas na hora do rola, na hora das posições, elas fazem separado. Então, é muito da pessoa, né? Mas tu já sofreu muito preconceito com o jiu-jitsu? Pete, eu nunca dei muita importância para isso, sabe? Eu sempre treinei, eu já tinha na minha cabeça o que eu queria e eu gostava muito de competição, então... O foco nunca te deu abertura para isso? Abertura, não, nunca me deu. Porque é mulher, não. Às vezes tem até umas brincadeiras na academia. Até a Ju veio, até a Ju te bateu, vamos brincar assim, mas daí eu pego e já... mas como assim até a Ju? Mas por que tu tá diferenciando isso até a Ju? Porque eu sou mulher? Então, daí eles já ficam tudo errado. Então, eles nem brincam mais, né? Porque eu sempre entro com essa. Acabou a piadinha. Como assim, até a Ju? Não. Coloca eles no lugar deles, é isso aí. Claro, exatamente. Ô, Ju, e no meio disso tudo, teve uma maternidade. Teve uma maternidade. Nasceu o Pedro. O Pedro. Que tá com 5 anos já? 5 anos. E aí, nesse meio tempo aí, tu teve que ficar um tempo fora dos tatames. Fiquei um tempo afastada. Não tem como treinar? Não, na verdade, quando eu descobri que estava grávida, eu já estava de quase 3 meses. Eu lutei campeonato. Mamãe estava rolando já. Mamãe estava sendo campeã, Mamãe filho. estava on. Então, depois que eu descobri, daí eu acabei parando de treinar. 3 meses, né? Que 3 meses. Geralmente os meses de maior cuidado. Pois né? Estranho, né? E deu tudo certo, viu? Deu tudo certo. Deu tudo muito certo. Aí o Pedro cheio de saúde. Cheio, forte. Ele entende o que a mãe faz? Ele entende e ele gosta. Ele também quer treinar, ele fala... Agora ele tá um pouco preguiçoso. Eu falo, vamos lá na academia, filho. Ele fala... é muito cansativo, né, mãe? Ele fala. Mas em casa a gente brinca. Eu tenho o tatame, ele tem o kimoninho dele e a gente brinca bastante. O Armando, teu marido, não treina? Não. Não gosta? Não. Já tentou? Já, mas ele é do futebol. Ele é do futebol. Uhum. Uma família de esportes, né? Uhum. Muito parecido comigo e com o Pete. É uma família de esporte. Família de atletas. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e na sequência a gente volta para nos despedir dela, Juliana Silva, faixa preta aqui do Avesso. Oi, eu sou Carribeiro, sou cantora, compositora e eu vim conferir aqui o programa do Avesso, pois aqui não tem gênero, esse programa aqui é livre, é do povo. Montando o meu panetone aí. O panetone do avesso. A gente podia fazer, né? O panetone do avesso. Do avesso. Bom demais. Juliana Silva. Ju, falando em panetone, dieta. Tem que viver de dieta, tem que cuidar da alimentação, ou tá tudo liberado, ou tu tem uma genética boa, não precisa disso. Então, na verdade, a alimentação, quanto mais tu cuidar, melhor. Em qualquer aspecto, vamos dizer assim, da vida, né? Então, porque é questão de saúde. Assim, Pete, eu tento cuidar o máximo que eu consigo durante a semana, mas final de semana eu libero. Tu bebe álcool? Bebo. Fim de semana? Final de semana, alguns finais de semana. Agora eu tô, como eu disse, a gente tá vindo de uns meses assim de campeonato, então quando tá perto de competições, eu tento não beber, o mínimo possível. Então, às vezes tomo uma cervejinha, eu gosto de cerveja, né? Tomo uma cervejinha no sábado, e tá bom. E aí depois vai pro tatame e sai tudo. Sai tudo, né? Tudo, fica tudo no kimono. Eu tô precisando fazer jiu-jitsu hoje. Hoje, Vitor, é o dia ideal para você dar um treino, entendeu? Vai sair tudo. Era certo. A nhaca, aquela nhaca, era certo. Hoje, qual é o próximo campeonato? Já tem agendado? Tu tá se preparando para algum? Sim, a gente vai ter os Jogos Abertos, agora dia 22 e 23 de novembro em São José, que é o JASC, né? Que é bem conceituado, né? O JASC, a gente escuta falar dos Jogos Abertos desde sempre, né? Não, eu vou participar dos Jogos Abertos. Né? Tipo, da escola a gente já ouviu falar do Gerva, do JASC. Então, eu vou participar do JASC, vou lutar por Criciúma, em São José no dia 22 e 23, e dia 27 e 28 de novembro tem outro campeonato em Balneário Camboriú, da Confederação Brasileira. Eu vou lutar também. Tudo na mesma semana. Já ganhou muita coisa?
Já ganhei bastante coisinha. Coisinha. Ela campeã foi sul-americana. modesta, né? Foi modesta, foi Vai, modesta. qual foi teu maior título, tua maior conquista que tu bate no peito e se orgulha? Claro, todas, né? Todas. Na verdade, mas não tem uma assim, maior. Não tem uma que tu diz, caramba, essa aí eu achei que eu não levava. É que, na verdade, todo campeonato, cada luta é uma luta, né? Então, é uma luta diferente, sim. Então, todas são difíceis, né, de lutar e ganhar, mas ali quando eu tava grávida foi bem bacana, que foi o meu primeiro campeonato grande de faixa preta, da CBJJ, eu fui campeã sul-brasileiro categoria absoluta, foi um campeonato bem legal. Depois do nascimento do filho? Não, tava grávida. Ah, Olha, Foi. Gente. Então foi um campeonato bem bacana, porque a final do absoluto eu lutei com uma menina bem, bem forte, bem grande, bem mais pesada, e eu ganhei por uma finalização, então foi bem legal, foi bem marcante, todo mundo que tava junto comigo ficaram meio admirados, assim, porque a menina era grande. Mas tem a ver, Ju, o tamanho, porque às vezes tu vê uns magrinhos que dão aula lá no tatame. Depende, né? Porque tem magrinho que é muito técnico, né? Que sabe muito jiu-jitsu, né? E grande que é só a grosseria, só a forçarada, então não resolve O muito. tamanho já assusta, né? Então tem que ser forte, mas tem que ter técnica também, né? Tem que O saber. famoso tamanho não é documento. Exatamente. e já pensou em fazer outro esporte? Não assim, por hobby, sei lá, você faz outro. Você falou que seu marido joga futebol, não sei se brinca com o filho. Não, só jiu-jitsu mesmo. Só jiu-jitsu, eu não gosto mais de nada. Eu vou na musculação por obrigação, para fortalecer a articulação por jiu-jitsu. Mas tu treina todos os dias? Jiu-jitsu eu tô treinando 4 vezes na semana. Daí, como eu sou de Araranguá e tenho que vir até Criciúma... E a gasolina tá bem baratinha, Nossa, né? a gasolina tá super em conta. A gasolina tá um assalto. Então, de lá, eu já tento vir mais cedo, porque eu consigo trabalhar com a minha agenda, né? Então, eu tento vir mais cedo já e fazer 2 treinos. O treino das 9 e o treino do meio-dia. Aí, tipo, hoje a gente... Hoje vocês Hoje a gente tirou ela. Hoje vocês tiraram ela tá se treino. preparando para campeonato, viu? É verdade. Ela que não se vingue da gente aqui. Mas é porque o avesso vai dar toda essa força, essa sorte. Não que seja sorte, mas vai ajudar, entendeu? Então, por isso. Tá. Ju, mundial, Ju. Vai ser uma campeã mundial? Não sei, né, Pete? É o sonho de todo mundo que compete, né? Mas... Hoje eu já não tenho mais o jiu-jitsu como profissão, né? Por mais que eu goste de lutar campeonato, de estar naquela vibe, naquela adrenalina, hoje a minha profissão já é outra, né? Já não tenho mais jiu-jitsu como profissão. Eu vou porque eu gosto mesmo, porque eu gosto de me testar. Então, um campeonato mundial é fora do país, custos que não tem nada, não é nada barato. E patrocínio, a gente depende muito de apoio, patrocínios também é difícil de conseguir. Né? Então, como eu já não sou mais atleta de jiu-jitsu mesmo, vivo de jiu-jitsu, não vivo mais do jiu-jitsu, né? Então, vamos ver, quem sabe. Tu tem um ritual antes de entrar no tatame? Pra competição? Pra competição, não. Escuta música, reza. A música e rezar, eu acho que todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso? Todo mundo faz isso, mas não tenho, não. Só peço mesmo pra que eu saia ilesa, né? Não me machuque. E já se machucou muito nesses anos? Já. Chegou a fazer cirurgia, alguma coisa? Não. Isso aí não. Graças a Deus, não. Só uns dedos quebrados. Mas vive de dor ou não? A dor é a nossa companheira diária, né? Fato. Sempre tem uma dorzinha. Ou tu, se não tá com dor em alguma articulação, de braço, joelho ou pé, tu tá com dor nos dedos, na mão, no ombro. E aí tem que ter um dia de folga, né? Tem que ter um dia de folga pra dar o corpo voltar ao normal. Ensinou. Jiu-jitsu te ensina a tudo, assim, né? Tu tem que pensar muito durante o treino, né? E na vida, quando tu tem alguma situação difícil, tu tem que pensar muito também, né? Tu tem que ter uma disciplina, um autocontrole para resolver certas situações. Então, o jiu-jitsu te dá isso, assim, te ajuda muito a ter isso, né? Por exemplo, tu vai sair numa festa e acaba dando uma briga, uma treta, o último que tu vai ver é o lutador de jiu-jitsu querer brigar, entendeu? Ele vai se defender, né? Se alguém quiser brigar com ele, ele vai acabar se defendendo de uma certa forma. Mas não vai ser ele que vai puxar a briga. Pode defender os amigos? Ah, claro, né? Amigos são amigos, né? Amigos são amigos. Deixa um recado pros teus amigos que estão te ouvindo hoje. Bom, só quero agradecer, né? Eu agradeço muito por tudo que eles fazem por mim, porque o jiu-jitsu, apesar de ser um esporte individual, né? Então, a gente precisa muito deles, né, para poder treinar e para poder evoluir sempre. Então, eu sou muito grata a todos eles. Muito grata ao meu professor hoje, que é o Curió, e os meus colegas de treino. Fechou, Vitor Búrigo?
Fechou, já tô me inscrevendo já no Jiu-Jitsu aqui em São Paulo, semana que vem eu começo, me aguarde. Tu já viu que só conversando com a Ju, tu já foi revigorando aí, né? Já A Inhaca Não, eu sou outra pessoa. Uma hora depois eu sou uma outra pessoa. Tá, então agora tu vai ficar com uma música na cabeça, quer ver? Bora. Quer ver que vai ficar com uma música decorada? Não só tu, mas todo mundo que tá ouvindo o avesso. Porque adivinha a música que Juliana Silva escolheu pra fechar a nossa quinta-feira. Qual foi, Ju? Eu vou pedir Coração Cachorro, que tá aí na boca do mundo, né? E tem um refrão que fala como? Late coração, late. Tchau, avesso! Um beijo, até amanhã, Ju, beijo. Beijo. Beijo, até amanhã.